Pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Quero trazer mais um texto, mais um verso aqui da Bíblia, né? É muito importante que nós refletirmos sobre ela e ela nos traz palavras maravilhosas para edificação. Quero falar aqui de um tema sobre o que está escrito no livro de 1 Coríntios. Aqui no capítulo 3, verso 2, esse texto ele começa assim, capítulo 3, verso 2. Dei a vocês. Vamos começar no verso 1 para que a gente tenha melhor compreensão. Então diz assim: Irmãos, não pude falar a vocês como as espirituais, mas como as carnais, como as crianças em Cristo. Então aqui Paulo, apóstolo Paulo, ele está na igreja de Coríntios, fazendo um trabalho, porque a igreja de Coríntio era uma igreja cheia de dons. Só que elas estavam tão pervertidas que Paulo teve muito trabalho para concluir essa igreja, para que ele conseguisse chegar à igreja no lugar, porque ela estava muito pervertida. Cada um servia a Deus da sua forma, não tinha união, não tinha sabedoria. Então Paulo chegou nessa igreja em Coríntio vendo uma situação muito difícil. Então aqui ele diz isso: Irmãos, não pude falar a vocês como as espirituais, por conta da situação deles, mas como carnais, como a criança em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. É importante que a gente reflita sobre isso, porque que Paulo, aqui é uma metáfora, mas por que que Paulo está dando leite para o povo ao invés de alimento sólido? E nós sabemos que quem bebe leite é criança. Não tem como dar um alimento sólido para uma criança. Dá um alimento mais forte, que ela não vai conseguir digerir aquilo. Então a situação dessa igreja em Corinto estava tão precária diante a palavra de Deus que eles não tinham condições de receber uma palavra que daria fruto, porque eles estavam ignorantes perante isso. Então Paulo ele começa a fazer um trabalho para que essa pessoa volte para as escrituras e assim possa adquirir a sabedoria. Então, nesse tempo, o que Paulo tem que passar para eles, Paulo tem que ir com todo cuidado, porque tem certas coisas que eles não vão compreender. Eles não vão entender o que Paulo está querendo dizer para eles. Isso é muito perigoso, porque ali no meio tinha pessoas que vários, tinha muito tempo naquela igreja. Mas a consciência daquela pessoa perante Deus estava como de uma criança, não tinha entendimento nenhum. Então, Paulo, quando ele se refere a isso, tem que dar leite para eles e não alimento sólido, quer dizer que não é o tempo que eles estão naquela igreja que está determinando a situação deles perante Deus. Que não está determinando, não é o tempo de igreja que eles estão que está determinando a sua proximidade ante Deus, porque eles estão igual uma criança, eles não têm entendimento nenhum. Então aqui ele diz: pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Ele estava vivendo de formas carnais e era uma igreja cheia de dons. Olha para você ver que interessante. Porque, visto que há inveja e divisões entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos, pois quanto alguém diz eu sou de Paulo e outro de Apolo, não estão sendo mundanos, então essa divisão cada um entendia
a forma de servir a Deus do seu entendimento. Cada um servia como quisesse. Então, Paulo ele faz um trabalho de evangelização naquela igreja. E mais para frente, né, quando nós lemos o 2 Coríntios, nós vemos que a igreja começa a dar fruto. E depois vem Tito, que ajuda, que auxilia Paulo também nessa igreja, e ela começa a se chegar no lugar. Mas eu quero refletir sobre esse ponto porque ele é muito importante. Ele é muito importante. Em Hebreus capítulo 6, verso 2, diz assim: Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Então aqui Hebreus ele quer dizer, ele está querendo concluir que o fundamento do arrependimento de obras mortas não vai se aproximar de Deus. Não é as nossas obras que vai nos se aproximar de Deus, que era o que estava acontecendo com essa igreja em Coríntios. Agora, em Hebreus capítulo 5, verso 12, diz assim, aqui a gente vai ter uma maior compreensão dessa situação dessa igreja. Então diz assim, porque quando já deveis ser mestres, olha só, porquanto já deveis ser mestres, então, uma igreja cheia de dom, uma igreja que de gerações, de pessoas há muito tempo ali. Então, a condições dela era para que ela fosse uma igreja sábia. Então, porque já deveis ser mestres, necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios básicos dos oráculos de Deus, e chegaste ao ponto de precisardes de leite, e não de alimento sólido. Então, essa igreja, ela estava firmada nas suas obras, estava firmada nos seus conceitos de servir a Deus, que não tinha fundamento, que não fazia eles crescer espiritualmente. Então, era necessário que Paulo, quando fosse fazer um trabalho de evangelização, tivesse que começar lá no princípio, porque eles não iam compreender se Paulo começasse a falar de uma forma mais elevada sobre o evangelho. Eles não iam compreender. De tal forma era a decadência dessa igreja. Então, se uma igreja ainda precisa de leite, quer dizer que eles estão deixando de lado o evangelho de Jesus Cristo, que é o principal de tudo. Estão ali concluindo a sua vida ali de forma que não vai trazer benefício espiritual nenhum para eles. Eles estão caminhando como criança, não tem entendimento nenhuma sobre a palavra de Deus. Então, quando alguém tem capacidade de receber o alimento sólido, isso quer dizer que a sua vida cristã está firmada, edificada em Jesus Cristo. Que ela tem uma capacidade maior de receber o Evangelho, de receber os ensinos que Cristo tem nos deixado. E isso nós temos que trazer para a nossa vida, porque nós temos que ter essa noção. A que ponto nós estamos na presença de Deus? Será que ainda nós somos crianças? Não sabemos nada? Não temos entendimento de nada? Ou já somos adultos para adquirir um alimento espiritual maior? Então é importante que nós refletimos isso, para que a nossa vida diante de Deus ela não seja estagnada, mas ela começa a progredir. Nós possamos adquirir mais conhecimento da palavra de Deus, possamos receber dele dons para que possamos
melhorar a nossa caminhada. Então, a todo momento nós temos que refletir isso. A que ponto será que eu estou no meu entendimento das coisas de Deus? A que ponto que eu estou de ter o conhecimento das Escrituras e basear a minha vida nela? Então, isso é importante porque isso que estava acontecendo nessa igreja de Coríntios. Então, Paulo tem que fazer um processo de evangelização muito grande. Ele teve muita dificuldade porque é uma igreja que estava muito desorganizada, que ele estava misturando muita coisa que não devia. Por causa disso, por falta de entendimento da palavra de Deus. Espero que vocês tenham entendido o que eu quero trazer para vocês, porque é importante que a nossa caminhada ela seja frutífera. A nossa caminhada, a nossa jornada em Cristo, ela possa dar frutos, para que assim não nós nos tornamos como essa igreja de Coríntios, como crianças na presença de Deus.